do Senhor e vamos louvar ao nosso Deus cantando o hino 314 do nosso cenário. Vamos cantar agora o hino Nas Mãos do Oleiro. Ô Mila, pode colocar o falar com Deus.
nesta noite, né, que o Senhor Jesus possa abençoar a todas, né, e aqueles, né, que sintam, né, tem no seu coraçãozinho um vazio, que a paz que excede todo entendimento possa preencher os corações. Bem, em continuação ao louvor e para iniciarmos o culto desta noite, vamos cantar o hino 306, Hinos Prontos, todos em pé. Aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com Deus. Querido bom Pai, que habita nas alturas dos céus, somos gratos, Senhor, por tantas e tantas bênçãos que nos concede. Mesmo não merecemos e muitas vezes, Senhor, viramos a costa para Ti. O Senhor não desiste de nós. E o Teu Santo Espírito nos tocou e nos trouxe aqui nessa noite, Senhor. E aqui estamos para Te louvar, para Te dizer, para aprender e para Te adorar, Senhor. Fique com cada filho Seu aqui, Senhor. Com cada família aqui representada. Aqueles que não vieram também, Seu Santo Espírito possa atingi-los e alcançá-los. E que sinta cada vez o desejo de estar cada vez mais
se congregando, se fortalecendo entre irmãos e amigos, para que possamos nos preparar, para que naquele dia todos estejamos prontos. Pedimos, Senhor, uma bênção especial sobre todas as nossas mãezinhas, Senhor. Tome seu braço de amor, dê sabedoria, e que ela seja, Senhor, a tua mão aqui, pertinho de nós. Fique conosco, abençoe o pastor, ele fale inspirado por ti, e prepare, Senhor, cada coração aqui nessa noite, que possamos sair aqui felizes, cheios do teu Espírito, Senhor, e com o desejo de dividir isso com muitos outros. Essas bênçãos nós te pedimos, e desde já agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos agora, como estamos, em atitude de reverência, nós elevamos uma prece em gratidão pelos dízimos e pelas ofertas aqui apresentadas. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Mas, Senhor, como demonstração da nossa gratidão por ti, nós trouxemos aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas principalmente, Senhor, nós apresentamos diante de ti a nossa vida e o nosso ser, e nós consagramos a ti, para que sejam usados de acordo com a tua vontade e com a pregação do teu santo evangelho. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido o mantenedor do nosso lar, e pedimos que a cada dia o Senhor continue nos abençoando, que não nos falte trabalho, não nos falte o alimento, e não nos falte também, Senhor, as bênçãos, para que possamos também ajudar as outras pessoas. Amém. Muito obrigado, Senhor, por teu grande amor por nós. Nós te louvamos por teu Filho Jesus. Amém. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Desejo desde já uma feliz semana para todos.
É bom nos reencontrarmos mais uma vez neste lugar, para esse momento em que nós podemos desfrutar paz, podemos desfrutar da presença do Senhor, prestar um culto a Ele e também sermos edificados ao estudar a Sua Palavra. E é o que nós vamos fazer a partir deste momento. O tema da mensagem de hoje é o sinal da aliança. Esse é um tema muito importante para os cristãos, para todos aqueles que servem a Deus, porque esse é um tema que ele percorre toda a Bíblia. Na verdade, o fato de a nossa Bíblia ser dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento tem a ver com a aliança. Eu até trouxe aqui anotado a curiosidade que eu queria comentar para vocês. Quem deu esse nome, Antigo Testamento e Novo Testamento, foi um pai da igreja chamado Jerônimo. Esse termo foi cunhado na língua latina, no latim, ok? Ele usou esse nome porque um outro homem chamado Melito de Sardes fez a divisão dos livros da Bíblia em um primeiro grupo que ele chamou de Antiga Aliança. E ali estava relatado toda a história do trato de Deus para com o povo de Israel. E aí Melito de Sardes chamou então os trechos da Bíblia que tinham a ver com a igreja cristã de Nova Aliança. Isso no idioma que ele usou, que foi o grego. Então os livros da Bíblia originalmente foram classificados em Antiga Aliança, com Israel, e Nova Aliança, com os gentios. E aí Jerônimo, quando foi traduzir isso para o latim, traduziu aliança como sendo testamento. Então isso percorre toda a Bíblia, certo? E tem a ver com cada um de nós também que vivemos a última geração dessa terra. Pode passar, por favor? Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo de número 12, apresenta para nós, então, o cenário que o mundo enfrentará agora no final da história e como a aliança está em xeque diante disso. E como nós, que somos servos de Deus, devemos nos postar diante dessa situação. Então Jesus, no primeiro século, revelou a mensagem a João para que nós pudéssemos entender o que vai acontecer na nossa geração. E nós vamos, nesse momento, ler e estudar juntos esse cenário da história. Apocalipse, capítulo 12, verso de número 17, diz assim para nós: O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra, ou pelejar, com o restante da descendência dela. Eles são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O capítulo 12, 13 e 14 do Apocalipse são a parte mais importante do livro. É a parte central dele. E a mensagem que nós lemos aqui em Apocalipse 12, 17, nos apresenta então o cenário em que o dragão, que representa Satanás, está irado contra a mulher, que representa o povo de Deus. E ele vai perseguir esse povo. E a característica desse povo é que ele guarda os mandamentos de Deus e ele tem o testemunho de Jesus. Quando nós vamos para o capítulo 13 e lemos a partir do verso 15, nós encontramos mais algumas informações que são importantes para nós. Apocalipse capítulo 13, verso 15 diz assim: E lhe foi dado poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta, a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, no capítulo 12, nós vemos Deus descrever para nós que Satanás está irado contra a igreja e ele vai perseguir o povo que é fiel a Deus, guardando os seus mandamentos. No capítulo 13, nós encontramos isso um pouco mais detalhado, pois nós vemos aqui que a besta, usada por Satanás, deseja receber adoração e até mesmo uma adoração forçada, pois a palavra de Deus diz que ela faz morrer
quem não se submete a essa adoração. E ela força isso, querendo proibir os habitantes da terra de comprarem ou vender, se eles não se submeterem a adorar este poder inimigo. Esse é o cenário que a Bíblia nos apresenta. Agora o capítulo 13 termina, e quando começa o capítulo 14, nós encontramos a última informação que queremos nesse momento. O capítulo 14, verso 1 diz assim: Olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele estava 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Pai e o nome do Cordeiro. Então veja, o capítulo 13 termina falando que a besta e o dragão, Satanás, eles tentam impor às pessoas uma marca sobre a testa ou sobre a mão. E o capítulo 14, então, nos apresenta um grupo que permaneceu fiel, porque eles não têm a marca da besta na testa ou na mão, mas eles têm escrito o nome do Pai e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Eles permaneceram fiéis durante esse tempo de prova, e agora eles estão reunidos juntamente com o seu Salvador. Pode passar? Então aqui está o resumo daquilo que nós acabamos de ler. No capítulo 12, nós vemos o dragão perseguindo a igreja de Deus. No capítulo 13, então, vemos a besta tentando obrigar o mundo a lhe prestar a adoração. E no capítulo 14, vimos então concluindo que um grupo de fiéis é salvo pelo Senhor. Tudo bem? Ok? Vamos avançar. O que nós queremos entender, então, é este cenário aqui, queridos. Como é que essa adoração é recebida pela besta? E para que a gente possa entender isso, precisamos entender o cenário em que Deus entregou essa mensagem para João no Apocalipse. O capítulo 13 nos apresenta uma figura, a besta, que aqui está representada por essa imagem, ok? E a profecia diz, no capítulo 13 de Apocalipse, no verso 1, que essa besta, ela sobe do mar e ela tem 7 cabeças. Isso para nós talvez não signifique muita coisa, ok? Mas para João, que era um judeu no primeiro século, isso significava muito. Porque na cultura deles, na época, era ensinado que o inimigo do povo de Deus era representado por um monstro chamado Leviatã. E ele subia do mar e ele possuía 7 cabeças. Então, quando Jesus apresentou para João um animal que possui 7 cabeças, o entendimento de João foi claro. Este poder representa o inimigo do povo de Deus. Agora, há também informações que são importantes, porque essa besta que aparece em Apocalipse 13, o Senhor a descreveu da seguinte forma: ela tem rosto ou boca como de leão, pés como de urso, e o seu corpo é como o corpo de um leopardo. Isso está em Apocalipse capítulo 13. Por que essa informação foi relevante para João que recebeu a mensagem? Porque ele, como sendo um judeu, a Bíblia dele era o Antigo Testamento. E quando ele recebeu do Senhor essa visão e essa descrição, naturalmente sua mente foi levada para um texto da Bíblia, que é Daniel capítulo 7. Pois lá também existe uma profecia em que 4 animais aparecem. Conte comigo: um leão que possui asas, um urso que tem 3 costelas na boca, e um leopardo que possui 4 cabeças e 4 asas. E agora em Apocalipse, João contempla um animal que tem as características que aparecem lá em Daniel capítulo 7. E depois então que Deus dá para Daniel a profecia no capítulo 7, o anjo explica que cada animal que aparece dentro de uma profecia, ele representa um reino. Então João entende que isso aqui representa um reino que é inimigo do povo de Deus. Entretanto, em Daniel capítulo 7, o profeta lá vê 4 animais: um leão, um urso, um leopardo, e o 4º animal é chamado de terrível e espantoso. Ou seja, é um reino terrível e espantoso. E o mais curioso é que na cabeça deste 4º animal
o profeta vê surgir um chifre pequeno. E o que isso significa? O anjo explica. Daniel, entenda. O chifre, dentro da profecia, representa um rei. Então, um animal representa um reino e o chifre representa um reino. Então, o que Daniel viu foi um quarto reino que possuía um rei, mas esse rei era diferente, queridos, porque ele atuava para mudar a lei de Deus e para também perseguir os fiéis. E agora os assuntos começam a se amarrar, porque nós vimos aqui em Apocalipse, agora há pouco, também perseguição àqueles que são fiéis a Deus. E o dragão estando irado contra o remanescente, porque ele é fiel à lei de Deus. E lá em Daniel, este rei muda a lei de Deus e persegue aqueles que são fiéis. Então, os dois assuntos estão intimamente conectados. E a lei de Deus está ativa e em jogo no cenário final do grande conflito. E eu e você estamos relacionados também a isso. Pode passar, por favor? Então, queridos, aqui dentro do Apocalipse, dentro desses 3 capítulos que nós mencionamos, o 12, o 13 e o 14, a guarda dos mandamentos identifica aqueles que são fiéis ao Senhor. O capítulo 12, verso 17, nós já lemos há pouco. O remanescente de Deus contra quem Satanás vai fazer guerra é um povo que guarda os mandamentos. Veja o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 13, verso de número 10. Apocalipse 13, verso de número 10. A palavra de Deus diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morrerá. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O capítulo 13 é a descrição clara que Deus está fazendo da besta, o poder inimigo do povo de Deus. Mas no meio dessa descrição ele diz: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. A pergunta é: o que é a perseverança e a fidelidade dos santos? Quando você olha para o capítulo 14 de Apocalipse, o verso de número 12, a palavra se responde: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E agora o último trecho ali para nós, Apocalipse capítulo 11, verso de número 19, é o verso que faz a introdução à parte mais importante do Apocalipse. Veja o que esse verso nos diz. Apocalipse 11, verso 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, forte chuva e granizo. Então, o versículo da Bíblia que introduz a parte mais importante do Apocalipse, Apocalipse 11, 19, que nós acabamos de ler, a cena que Deus mostra para João é o lugar santíssimo do santuário, e ele vê justamente a arca que guarda a aliança de Deus. E o que era essa aliança que ficava dentro da arca, amigos? Os 10 mandamentos. Então a lei de Deus está diretamente relacionada ao cenário final do grande conflito. É por isso que guardar os mandamentos é aquilo que identifica os fiéis. E Satanás, por sua vez, pode passar por favor, trabalha para atacar os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus. E por que ele faz isso? Porque os 10 mandamentos são divididos em 2 tábuas. 4 na primeira e 6 na segunda. Os 4 primeiros têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. E os 6 últimos, o nosso relacionamento com o próximo. Então Satanás ele trabalha para atacar os 4 primeiros mandamentos, que tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. Vamos ver isso dentro da Bíblia. Apocalipse capítulo 13, verso de número 8. Apocalipse 13, verso de número 8, diz assim:
e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O primeiro mandamento da lei de Deus diz o que para nós, queridos? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, somente Deus é Deus, somente Ele deve ser adorado, somente Ele é soberano. E aqui nós vemos que a besta deseja receber adoração. Apocalipse 13, verso de número 15, nós lemos esse texto mais cedo, mas apenas para relembrar, diz o seguinte: e lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer os que não adoram a imagem da besta. O segundo mandamento da lei de Deus diz o que, irmãos? Não farás para ti imagem de escultura. E aqui então o inimigo levanta uma imagem para que ela seja adorada. O que diz o terceiro mandamento da lei de Deus, queridos? Peguei você. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Apocalipse 13, verso de número 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para fazer o que, irmãos? Lhe difamar o nome e difamar também o seu tabernáculo. Então a lei de Deus diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aqui a besta então blasfema contra o nome de Deus. E qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E de que forma o inimigo ataca este mandamento da lei de Deus? É o que está no verso 16 do capítulo 13. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. E aí você pode então me perguntar: Gutenberg, mas de que forma a imposição da marca da besta tem a ver com o quarto mandamento da lei de Deus, que fala sobre a guarda do sábado? Você vai entender isso agora. Pode passar, por favor. Aprendi isso aqui com o Dr. Rodrigo Silva. Ele tem um vídeo na internet que ele explica sobre isso. No início nós falamos que vamos abordar aqui na temática de hoje a respeito da aliança, não é? Como é que eram feitas as alianças na época dos tempos bíblicos? Então eles faziam um contrato, e esse contrato seguia uma estrutura pré-definida. A introdução desse contrato, o preâmbulo, contava para nós uma história do porquê a aliança estava sendo feita entre o Senhor e o suzerano, o servo. Depois que ele contava essa história, então ele estabelecia as leis da aliança. E depois de dar as leis, ele chamava então as testemunhas para firmar a aliança. Aqui está, nós vamos ver o modelo de uma aliança que foi encontrada por alguns arqueólogos. Olha o que diz aqui, irmãos. Estas são as palavras de Sol-Mursis, o grande rei, o rei de Hat, o valente, o favorito do deus da tormenta. Aziras era o teu ancestral. Ele se rebelou contra meu pai, mas se submeteu ao meu pai. E quando os reis da terra de Noase se rebelaram contra seu pai, eu os expulsei. Aqui nós temos um soberano estabelecendo uma aliança com uma outra pessoa, e ele fala: você estava sendo perseguido, você estava sofrendo, mas eu expulsei essas pessoas e eu libertei você. E aí, por causa disso, ele estabelece então todas as leis, e depois ele conclui a aliança dizendo: as montanhas, os rios, as fontes das águas e o grande mar, e o céu e a terra e os ventos e as nuvens, todos esses eu chamo por testemunha para esse tratado e juramento que eu faço com você. E aí então estava criada a aliança. Então era assim que eles faziam uma aliança nos tempos bíblicos. E quando Deus foi fazer a aliança com Israel, ele usou a mesma estrutura das alianças que eles conheciam. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20.
Êxodo, capítulo 20. Aqui está o início da aliança que Deus estabeleceu com Israel. Êxodo 20, a partir do verso 1, diz assim: Então falou o Senhor todas essas palavras: Eu sou o Senhor seu Deus, que o livrei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Então a introdução aos 10 mandamentos é na mesma estrutura de uma aliança antiga. Eu sou o Senhor que livrei você da terra do Egito. Essa é a introdução. Por isso, vem as leis. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E Deus então vai nomeando todas as leis para o povo de Israel. E como é que Deus conclui essa aliança? A resposta para nós está no livro de Deuteronômio, no capítulo 30. Deuteronômio, capítulo 30. Quinto livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 19. Olha só como é a conclusão da aliança que Deus fez com Israel. Todos acharam? Deuteronômio 30, 19. Olha o que diz, irmãos. Hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Então, na conclusão da aliança, Deus faz a mesma coisa que foi feita nessa aliança aqui que foi encontrada. Os céus e a terra chamam hoje por testemunhas desta aliança que nós estamos fazendo. A mesma estrutura, queridos. Agora aqui tem mais um detalhe interessante, pode passar, por favor? Aqui vocês estão vendo 2 achados arqueológicos dessas alianças que eram feitas no passado, em que tinha a introdução, as leis e depois as testemunhas. Agora veja que curioso, queridos. Aquela ali está bem mais deteriorada, essa aqui bem mais completa. O que nós conseguimos ver bem no meio dos tabletes? Um selo. O soberano que estava estabelecendo a aliança fazia a introdução, colocava as leis, a conclusão, mas bem no meio da aliança, bem no meio da lei, ele colocava o seu selo. E o selo nos tempos bíblicos, ele tinha que ter pelo menos 3 coisas: o nome do soberano, o cargo dele e o seu território de domínio. Pode passar? Quando Deus então estabeleceu a aliança com Israel, nos mesmos moldes das alianças antigas, ele então coloca o seu selo no meio da lei. E como a lei era dividida em 2 tábuas, o selo de Deus deve então estar ou no 4º mandamento ou no 5º mandamento. E para ser o selo, tem que ter as 3 características. Quando nós lemos esses 2 mandamentos, o 5º não consegue cumprir essas 3 características, porque ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí está o nome de Deus, mas não tem o seu cargo nem o seu território. O 4º mandamento possui as 3 características. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aí está o nome de Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ninguém das tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Qual é o cargo de Deus? Criador. E em seguida ele já dá o seu território de domínio: os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, na aliança que Deus estabeleceu com Israel, a sua lei está presente e ela está pautada no final da história, no Apocalipse, em jogo no grande conflito, e o selo de Deus está no centro da sua lei, presente no 4º mandamento da lei do Senhor. Pode passar? Então, relembrando aquilo que nós estávamos vendo, o ataque do inimigo contra a primeira tábua da lei é visto dentro do Apocalipse.
E essa questão da imposição da marca, do selo do inimigo, vai frontalmente contra aquilo que é o selo de Deus. Se por um lado a lei de Deus diz, segundo a sua palavra, que o seu selo é o quarto mandamento, o sábado, a marca da besta, por consequência, é algo que tirou o sábado do seu lugar e colocou um outro dia para descanso. Um outro dia como sendo santo, sem o Senhor ter dado essa ordem. Ele diz, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um j passará da lei, até que tudo se cumpra. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim cumprir. E será que de uma tarde a outra, de uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a carne virá adorar diante de mim? Isaías 66. Pode passar? Êxodo, capítulo 13, verso 9. Esse texto está aqui na tela para nós. A Bíblia começa então a demonstrar para nós que aquilo que nós explicamos aqui, de fato, é verdade. Êxodo 13, verso 9 diz assim: e será como sinal na tua mão e por memorial entre os olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Perceba, a besta tenta colocar uma marca sobre a testa ou sobre a mão. E Êxodo 13, o Senhor diz que seria a sua lei, que seria um sinal entre os olhos e também na mão. E Ezequiel capítulo 20, verso 12, vai mais fundo e diz: também lhes dei os meus sábados para servirem de quê, irmãos? Sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Guardar o sábado não tem a ver com ganhar o passaporte para ir para o céu, mas é uma demonstração nossa de que o Senhor da nossa vida é o Deus que criou todas as coisas. Amém. Primeiro vem a escolha de aceitá-lo como Senhor, de querer ser salvo. E o resultado natural disso é fidelidade àquilo que meu Senhor me ordena fazer. Este é o processo, queridos. Pode avançar mais um? Em Ezequiel capítulo 9, há uma descrição que é interessante para nós. Ezequiel capítulo 9, o profeta ele tem uma visão. E olha o que ele comenta no capítulo 9, verso de número 4. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A ordem do Senhor é: coloca um sinal sobre aqueles que estão suspirando, angustiados por causa das abominações que acontecem na terra. Que abominações são essas, queridos? No capítulo anterior, o capítulo 8 de Ezequiel, verso 16, conta para nós: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. E em que dia eles faziam esse culto, queridos? No dia do sol. Pode passar, por favor? Que dia é esse, irmãos? É o Sunday. Dias Domini. Dia do sol. Era isso que estava acontecendo no povo de Israel, diz Ezequiel. E isso o Senhor chama de abominação, porque estava sendo feito dentro da sua casa. Enquanto a palavra de Deus diz que a lei do Senhor é eterna e ela está em vigor, e os seus filhos fiéis são guardadores da lei, existem pessoas dentro da casa de Deus dizendo que a sua lei foi abolida e que o sábado não deve mais ser guardado. A quem será que interessa esse discurso, irmãos? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que me mostra que eu cometi pecado, irmãos? A lei de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Então, se não existe mais pecado, é porque a lei foi abolida. E se a lei de Deus foi abolida, não existe mais pecador.
E se não existe mais pecador, para que o sacrifício de Jesus na cruz? Será que ele foi então somente uma vítima do sistema? Longe disso. Ele morreu para nos salvar de nossos pecados. Apocalipse capítulo 14, verso de número 7. Dentro do mesmo trecho da Bíblia que nós estávamos lendo no início, Apocalipse 14, verso de número 7. Diz assim para nós: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegado a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes. De onde que João tirou isso daqui, queridos? Lá da lei de Deus, do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo que neles há. Então, além de falar de juízo, e se há juízo, queridos, é porque existe um réu que quebrou a lei. Então, se há juízo, a lei está em vigor. O Senhor, então, ainda nos faz uma lembrança a respeito do sábado, quando Ele vai falar do juízo. E sabe por que o Senhor faz isso, queridos? Porque lá fora, quando alguém diz, a lei de Deus foi abolida, e você pergunta para essa pessoa, então eu posso matar que não é mais pecado, o que ela diz? Não, é pecado sim. Eu posso adulterar que não é mais pecado? Não, é pecado sim. Então, quando alguém lá fora diz que a lei de Deus foi abolida, o que ele quer dizer na verdade é, o sábado foi abolido. E não é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós somos o povo da última geração, chamados pelo Senhor a permanecer fiéis à sua lei, de modo especial a este mandamento que está em jogo no final da história. Pode passar, por favor? A pergunta que fica para nós, então, é: a quem nós vamos decidir adorar? A quem vamos prestar adoração? Jesus falou para nós em João capítulo 14, verso 15: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Fim. Queridos irmãos, há uma mensagem que eu quero deixar para 2 grupos distintos na noite de hoje aqui na igreja. A primeira mensagem é para aqueles que ainda não haviam entendido essa verdade e entenderam nessa noite, pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, que há uma verdade que o mundo jogou por terra e que o Senhor está nos chamando a levantar. Que o Senhor está chamando cada um de nós a tomarmos essa decisão de sermos fiéis àquilo que nosso soberano deseja que nós façamos. Se você ainda não havia entendido isso para a sua vida, se você ainda não santificava o sábado da lei do Senhor, eu quero te convidar nesta noite a tomar essa decisão na sua vida. A segunda mensagem que eu quero deixar é para o outro grupo que está aqui dentro, que já ouviu essa mensagem há muito tempo. Eles são chamados de adventistas do sétimo dia. Até colocaram isso no nome deles. Queridos irmãos, conosco Satanás ele é mais esperto. Ele sabe que muitos de nós estamos nos sentando confortavelmente porque já sabemos dessa verdade. E ele quer fazer a gente pensar que simplesmente saber é suficiente para que quando saia o decreto dominical, a gente permaneça firme. Desgraçada ilusão é essa. A profetisa dessa igreja escreveu: os que passo a passo cederam aos costumes mundanos, quando aquela época chegar, acharão mais fácil ceder do que se submeter ao escárnio. Nossa escolha naquele dia depende das escolhas que nós estamos fazendo. Quanto mais a gente sabota a nós mesmos hoje em tempo de paz, quanto mais negociamos os nossos princípios
quanto mais rejeitamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, em condição mais perigosa nos colocamos para aquele momento final. Que decisão o Senhor tem chamado você a tomar? Você que é adventista do sétimo dia, talvez a decisão hoje para você não seja o sábado. Talvez a decisão para você seja uma reforma alimentar, não é? Seja abandonar uma prática. As pequenas decisões de hoje, que nos levam à fidelidade ao Senhor, resultarão em fidelidade naquilo que nós sabemos que acontecerá no final da história. Meu querido irmão, se você precisa tomar uma decisão hoje, em obedecer aquilo que o Senhor está te convidando a fazer, eu quero te convidar a tomar essa decisão hoje. O Espírito Santo apela ao nosso coração. Hoje ainda é tempo de graça para todos nós. Amém. Olhem para a história de Israel, queridos. Fracassaram, tendo todo o conhecimento. Deus não quer que isso aconteça conosco, seu povo escolhido. Foi por isso que Ele deixou a história deles registrada na Bíblia. Não caiamos no mesmo erro. A palavra de Deus diz: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Onde está o remanescente, queridos? Dentro desse povo. Há trigo misturado com o joio. O papel não é sair daqui e fazer uma outra igreja ou um outro movimento mais santo. Pode tirar isso da cabeça, queridos, porque na sacudidura quem sai é a palha, não é o trigo. O trigo fica na peneira, ainda que ela esteja sendo sacudida. O convite para nós é sermos, no meio do povo do Senhor, que tem suas fraquezas, sermos o remanescente do Senhor. A decisão que você precisa tomar, eu quero te convidar a tomar essa noite. Enquanto nós vamos cantar o hino final, eis-nos prontos, o mesmo que nós cantamos no início, eu queria te convidar a falar com o Senhor, para que você também tomasse uma decisão na sua vida, se assim você desejar.
Senhor Deus, como cantamos no ensino, nós desejamos ser um templo em que a Tua glória possa ser refletida em nós. Amém. E para aqueles que têm esse real desejo no coração, pedimos que o Senhor nos faça entender que isso é um processo de desaprendermos hábitos errados que temos. Deixar de lado os costumes, e muitas vezes isso é doloroso, isso leva tempo, mas o Senhor deseja fazer esta obra em nós. Amém, Senhor. Para que quando aquele dia chegar, Senhor, nada nesta terra venha prender o nosso coração. Amém, Jesus. Nós possamos viver aqui cada vez mais ansiando uma pátria celestial. Que esse mundo perca a graça para todos nós e que nós possamos viver inteiramente para Ti. Amém, Senhor. Cada um dos meus irmãos que está aqui, assim como eu, estamos em diferentes etapas da nossa jornada para o céu. E naquele ponto em que nós precisamos dar o próximo passo, pedimos que Teu Santo Espírito nos mostre o que o Senhor deseja de nós. E que pelo Teu poder, a nossa mão unida à Tua, nós consigamos dar esse passo e vencer para a glória do Teu poderoso nome. Amém. Nós vamos para casa agora, mais uma semana começa. E queremos pedir que o Teu Espírito nos acompanhe e que fale constantemente ao nosso coração. Amém, Jesus. Livra-nos, Senhor, da terrível escolha de nos sentarmos confortavelmente sobre a verdade que conhecemos. Faça-nos entender a necessidade de vivermos aquilo que nós sabemos, para que os outros possam ver a Tua glória em nós e para que os outros possam ver que nós estivemos com o Senhor. Abençoa esta igreja, a cada família aqui representada. Dá-nos aquilo que nós precisamos e nos ajude a nos manter, Senhor, vigilantes enquanto esperamos o Senhor voltar. Amém. Esta é a nossa oração, gratos, na fé de que o Senhor nos atende, pois nós oramos sobre os méritos de Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.